Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Olá, paz e bem. Estamos começando mais um Prosa Diocesana. No programa de hoje eu tenho o prazer de conversar com o Narciso Cândido e o Fabrício. Eles estarão falando para nós da missão que exercem na Ordem Franciscana Secular, na Fraternidade São Pio. Então o programa de hoje será um programa alegre, divertido, com muitas histórias. Eu convido você a estar junto conosco durante todo o encontro de hoje. Mas antes eu vou pedir ao Fábio que possa ler para nós o Evangelho deste dia, do domingo de hoje. Do Evangelho de São Mateus. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de passarem a conviver, ela encontrou-se grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, pensou em despedi-la secretamente. Mas, no que veio este pensamento, apareceu-lhe em sonho um anjo do Senhor que lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas receio de receber Maria, tua esposa. O que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito pelo profeta. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor tinha mandado e acolheu sua esposa. E não teve relações com ela até o dia em que deu à luz o filho, o qual ele pôs o nome de Jesus, palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Nós iremos para o nosso intervalo e voltamos já. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade não foi por fraqueza, foi porque eu amei. A comunidade terapêutica Arco-Íris nasceu em 1995 com o objetivo de ajudar e propor uma forma de recuperação de jovens acima de 18 anos e adultos até 65 anos que estão na dependência química do álcool e outras drogas. Sendo uma iniciativa exclusiva da Diocese de Rio Branco, traz princípios que ajudam na transformação e na interiorização para o autoconhecimento e expressão dos valores que levam a amar a Deus e ao próximo, através da mudança de atitude e sobriedade. A comunidade terapêutica atua nas raízes toxicomania e simultaneamente na reestruturação da personalidade, mediante o aprendizado de um novo estilo de vida na família, enfatizando a responsabilidade, o respeito e a honestidade. Oferecemos recuperação para dependentes de álcool e outras drogas, apoio e acompanhamento aos familiares, reinclusão familiar e prevenção à recaída, além de ajudar na elevação da autoestima e da reinserção social como um projeto de vida. Temos a missão de acolher, aliviar a dor e o sofrimento, cuidando, recuperando e resgatando a saúde e a dignidade do dependente químico que está no processo de exclusão social. Nossa visão está em proporcionar um estilo de vida saudável, promovendo a qualidade de vida. Nosso valor é não permitir que alguém saia de coração vazio. Venha conhecer esta comunidade que ajuda centenas de pessoas todos os anos a voltar a sorrir e ter esperança de dias melhores. Arco-Íris, para um novo homem. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu levo
o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Estamos de volta com o nosso Prosa Diocesana. Quero agradecer você que sempre está aqui conosco, prestigiando cada programa, cada bate-papo, cada boa conversa que temos aqui. Não é isso, ô Manuel? É isso mesmo, Pedro Alexandre. É uma alegria estar com nossos irmãos hoje falando desse grande santo, né, desse grande homem. Que foi São Francisco de São Assis. Francisco. Mas antes eu tenho um recadinho do nosso amigo Ronaldo, lá da Queiroz Embalagens. Ele me encontrou e disse assim: Pedro, dê um recadinho pra gente, né? O Ronaldo, ele tem um espaço que é a Queiroz Embalagens, um irmão católico também, da nossa comunidade. E ele, nesse período de dezembro agora, todas as paróquias, igrejas que precisarem fazer alguma festa, ele está com uma promoção especial. Então você procura ele lá, fica na rua Campo Grande, 484, no bairro João Eduardo 1, ali próximo à paróquia São Francisco, na comunidade Santa Luzia. Só você chegar lá e dizer: eu assisti o Prosa Diocesana e quero um desconto. E o Ronaldo vai lhe conceder esse grande desconto lá. Tá certo? Muito bem. Seja muito bem-vindo, Narciso, Fábio. É uma alegria tê-los aqui. Além de ser meus amigos, pessoas que eu gosto muito, é um grande prazer. Eu quero agradecer, Fábio, a você, porque assim, essa agenda, ela demorou. Demorou, não é? Através de você as coisas aconteceram, entendeu? Não diga isso. Chegamos, nós chegamos. Sempre é tempo. Sempre. Sejam bem-vindos. É tempo de advento, é tempo de espera. Tempo de Deus, tempo de Deus. No tempo de Deus. Sejam bem-vindos. Muito bem-vindo, Narciso. Bem-vindo, Obrigado, Fábio. Pedro. O nosso programa de hoje é para a gente falar um pouquinho sobre a Ordem Franciscana Secular, a Fraternidade São Pio, que vocês fazem parte, né? O Narciso hoje está na função de ministro, é um coordenador, podemos assim dizer. E o Fábio, vice-ministro, né? É isso mesmo, Narciso? É isso mesmo. Alegria estarmos aqui no programa, né? Pedro, toda a equipe da TV Diocese, justamente com o Fábio. E nessa bonita caminhada, ao longo aí de um certo tempo, nós vamos estar falando mais à frente, na Ordem Franciscana Secular. E nossa saudação também de paz e bem, né? Amém, isso mesmo. Fábio? A minha saudação de paz e bem a todo mundo que nos escuta, que nos acompanha desde as suas casas, a Pedro, a Manuel, ao meu irmão Narciso, a toda a nossa fraternidade que está, né, aqui na Diocese de Rio Branco. Para nós é motivo de alegria estar aqui, né, nesse espaço, nesta boa prosa, e hoje uma prosa franciscana. Amém. Ô Narciso, quantos membros hoje vocês na Diocese de Rio Branco ali se reúnem frequentemente? Atualmente nós somos em 11 irmãos, né, professos, e de fato nós nos tornamos professos em setembro de 2022, e nessa alegria, né, estamos sempre reunidos na Paróquia Santo Inês, no quarto domingo, né, reunido, meditando a Palavra de Deus, participamos da missa, também celebramos a vida fraterna, né, em comum, e temos a nossa assistente espiritual, a irmã Ana Judite,
que também, né, nos acompanha nessa bonita caminhada franciscana. Francis Floriano, como a gente costuma dizer, né? Legal. Vocês foram eleitos agora, né? Há poucos meses, poucos dias. Isso, tivemos o capítulo, né, eletivo, e onde nós somos reconduzidos para um mandato de 3 anos, né? E A partir do ano que vem? já começou desse ano, né? Até 2028. E a alegria de ter o Fábio, né? Nosso esse irmãozão, né? De caminhada. Fábio, conheci o Fábio na época do seminário, né? Eu participava das missas lá e o Fábio Era novinho, o Fábio. era mais bonito, tinha mais cabelo, Mais cabelo. que nem eu, né? Mas o Fábio não perdeu muito cabelo, não, Tá né? perdendo. Mas indo, um João indo. Mas sempre vi o Fábio, né? Sempre chamava atenção pela postura dele, né? Já o jeito franciscano. E depois que saiu, né, do seminário, a amizade permaneceu e conversei com ele sempre nesse testemunho bonito, né, do Evangelho, da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, que, né, emana no Fábio, e ele aceitou o convite de estar conosco, né, nessa bonita caminhada. Isso um pouco mais nós vamos falar mais à frente. Sim, legal. Fábio, vou fazer uma pergunta aqui. Quem foi São Francisco de Assis? O Giovanni, que era um jovem, e depois Francisco. Muito bem. Então, nós aqui na nossa região conhecemos muito pelas devoções, né, a figura de São Francisco. Mas, efetivamente, essa é a pergunta fundamental. Quem foi Francisco? Francisco é um cristão que nasceu em 1181, século XII, né? 1181, na cidade de Assis, na Itália. Não foi em Assis, Brasil, né? Foi em Assis, na Itália. E um jovem com a vida comum, como era a vida de um jovem daquela época, né? Com todo um futuro. Qual era o futuro de então? Vem de uma família de comerciantes, o pai comerciante, recebe de batismo o nome de Giovanni, né? João Batista, seu nome, né? Giovanni, na verdade, Giovanni de Bernardone, que Bernardone seria o sobrenome do pai, né? João de Bernardone. E de repente, o pai, como uma homenagem à França, porque a França lhe dava muitas coisas boas em termos financeiros, os tecidos que vinham da França, e inclusive lhe deu uma esposa, a mãe de Francisco não era italiana, era francesa. Então o pai começou a chamar aquele Giovanni de o pequeno francês, Francisco. E aí virou Francisco, né? Bom, então a vida de Francisco foi ali, né, na cidade de Assis, enfim, foi um jovem que começou a trabalhar, né, no tipo de trabalho que tinha o pai, mas numa perspectiva sempre de ter muitas coisas, né, e de estar nos postos de destaque da sociedade de seu tempo. Era um boêmio, era alguém de muito querido por todo mundo, né, muito querido e admirado por todo mundo, alguém que era impensável fazer o que fez e que marcou a história do cristianismo e a história das nossas vidas. E Francisco, então, naqueles desejos da cavalaria, porque era um sinal de honra e de nobreza, e pulsionado pelo pai para ser um cavaleiro, naquele momento as cidades disputavam, tinham seus exércitos. Então Assis contra Perugia, Assis contra Spoleto, com as cidades que estavam ali circunvizinhas, as cidades tinham suas muralhas, né, suas fortificações. E Francisco então vai para uma dessas guerras e perde a guerra, e cai muito enfermo, e escuta em sonho Jesus que dizia: o que é melhor, Francisco? Servir ao rei ou servir ao servo? Isso começa a inquietar a vida de Francisco, até que ele volta para Assis, é cuidado pela mãe, e começa toda uma outra história na vida de Francisco. Uma história de encontro com Jesus Cristo pobre e crucificado. É ali que ele vai ter o primeiro contato com a igreja de São Damião, com a cruz de São Damião. Perfeito. Naquela região havia a presença dos monges beneditinos. E havia uma capela em ruínas, capela dedicada a São Pedro Damião. E na capela de São Pedro Damião havia uma cruz bizantina. Esta é uma réplica, não é? Essa famosa cruz franciscana. Então, onde você vê, meu irmão e minha irmã, uma cruz como essa, saiba que tem alguma presença franciscana ali, não é? É um dos símbolos franciscanos. E Francisco, naquela igreja em ruínas, começa então não era na Catedral de São Rufino, que era a igreja, né, principal ali daquela sua região. Foi ali, naquela igreja em ruínas, que Francisco então ouve Jesus, que fala para ele: Francisco, não vês que minha casa está em ruínas? Reconstrói, repara.
E aí começa aquele processo de inquietação na vida de Francisco, né? De ter com Jesus Cristo uma outra relação. Claro que ele ia para a missa com sua família, de uma parte cultural, todos eram católicos, né? Enfim, mas talvez não tivesse feito aquele encontro, experimentado Jesus Cristo, né? Da forma que ele experimentou. E Jesus Cristo encomendou a ele uma missão, a reconstrução da igreja. Inicialmente ele entendeu o quê? A reconstrução da igreja de pedra. E aí começou a pegar o dinheiro do pai e comprar uma reforma cimento, física, né? e pedras, enfim, e a reforma física. E tanto que ele saiu reconstruindo capelas, pequenas capelas, né? Mas era muito mais o que Jesus pedia a Francisco. Era uma reforma espiritual. Era uma reforma espiritual, era uma reforma da cristandade, da forma de experimentar o Evangelho, né? Desenclausurar Jesus Cristo das grandes catedrais com seus brilhos, com seus ornamentos, com suas cavalarias, com seus exércitos, e trazer Jesus Cristo e contemplá-lo na sua pobreza, na pobreza do presépio, da Eucaristia, da cruz, perceberam na natureza, e aí começa todo um processo de conversão a Francisco. E o primeiro gesto disso foi o famoso beijo do ranceniano, leproso, né? Que Clara já cuidava dos rancenianos, né? Que andavam com seus chocalhos para todo mundo, uma coisa horrível. Saber que eles estavam ali. E o famoso beijo foi o momento que marca a conversão. E depois ele diz assim, aquilo que parecia amargo para mim, porque de repulsar, né, se tornou doce. Né? Ele começa então a reconhecer Jesus Cristo na figura, né, dos vulneráveis, dos pobres, daqueles que eram descartados, né? É um processo de conversão, a vida cristã efetiva. Amém. O Narciso, nós podemos dizer que São Francisco de Assis ele vai fazer essa reforma para dentro da própria igreja num tempo necessário. É verdade. E a gente olha, e olhando, né, para a história, a igreja de fato seguia por caminhos não tão evangélicos, no bom sentido da palavra, mas a partir daí Francisco, né, faz esse processo, essa caminhada, claro, primeiramente com ele, para depois começar a congregar outros irmãos que também tinham desejo de querer segui-lo. E em uma reunião do capítulo, passou as fontes franciscanas nos falam que ele reuniu 5.000 irmãos, não tinha onde colocar com o passar do tempo, né, dos anos. Então foi uma reforma, ele não vai, a mesma forma que a primeira vez que ele vai ao Papa, fala ao Papa, apresenta uma regra, e o Papa olha e diz, não, isso é muito duro para você e para os seus irmãos. São Francisco não fez nenhuma guerra, em sinal de obediência, se retira, né? E como 1 ou 2 dias depois o Papa tem um sonho e vê a figura de um frade segurando a estrutura de uma igreja que estava em ruína. Que aí o Papa fala, chamem aquele homem novamente e vão atrás de Francisco. Que foi o Papa? Papa Inocêncio III, né? Tem até um livro bonito chamado Sonho de Inocêncio, contando, né? Foi o mesmo Relato. Papa que ordenou as cruzadas, né? E que depois autorizou a ordem franciscana, e até depois os franciscanos chegaram na Terra Santa como estão até hoje, pela força do diálogo, inclusive, ecumênico e interreligioso. E também reconhecemos ele como um Papa franciscano, né? Porque teve muito próximo, né? Todo esse reconhecimento e esses benefícios, podemos assim dizer, espiritual para a igreja, mas também para a ordem franciscana de modo geral, né? Então, um Papa franciscano. Né? O Fábio, foi fácil para a família de Francisco entender isso? Entender esse chamado dele, essa vocação dele? Pelo que a gente conhece, sabe um pouco das fontes, a mãe elaborou muito mais isso, né? Pela formação cristã, né? O pai já teve muitas dificuldades com isso. É tanto que um episódio clássico da vida de Francisco é o seu despojamento físico. Então, quem era a grande autoridade de uma cidade? Era o bispo. O bispo da época era Dom Guido, né? E o pai, então, vai falar com o bispo, olha, esse menino passou dos limites, né? Agora fica dando meu dinheiro para esse povo aí, e fica tirando, né? Então, o dinheiro que a gente está suando para conquistar. E o pai também tinha aquilo que a gente chamaria hoje de exploração do trabalho. Embaixo da casa de Francisco havia, né, as tinturarias dos tecidos, homens e mulheres, idosos e crianças que trabalhavam de forma exaustiva para os lucros, né, do pai de Francisco. E Francisco vai lá e começa a liberar essas pessoas para terem vida, né? Então, diríamos assim, nós podíamos ver que São Francisco foi um precursor do direito dos trabalhadores, podíamos dizer, né? Porque ele acaba dizendo não há humanidade nisso, né? E Francisco, então, e isso mexe na estrutura. Francisco, que era então o grande admirado na sociedade, começa a ser a vergonha de uma família rica, né? E aí o pai vai se queixar ao bispo.
E aí se reúne na cidade e o bispo pergunta: Francisco, meu filho, o que é que você quer? Você quer ser padre? Não, eu não sou digno de tal cargo. Francisco nunca quis ser membro Ele do clero. até então, ele foi diácono apenas. Muita gente pensa, né? Na verdade, ele não fez parte assim, da vida como clérigo. Mas podemos dizer, o exercício que ele exerceu não foi um diaconado ordenado. Seria, por exemplo, um ministro hoje, um ministro da Eucaristia, um ministro da Palavra, enfim. Foi concedido a ele. É alguém que a igreja concedeu para a pregação, para conservar as sagradas espécies, né, da Eucaristia. Do cuidado ali dos efeitos. Que havia a figura do subdiaconato, né, nessa época da igreja. Então não seria... Francisco não fez parte do ministério ordenado. E ele renunciou a isso, porque o bispo perguntou: você quer ser sacerdote, padre? Não, eu não sou digno. O que você quer, Francisco? Eu quero viver como Cristo, como os pobres. E aí tem uma frase bonita de um filme, em que, pese isso não estar textualmente nas fontes, mas uma frase que um artista colocou que caberia muito bem a Francisco. Francisco diz assim ao bispo: Senhor bispo, se foi verdade para os apóstolos, que deixaram tudo para seguir o Evangelho, por que não poderia ser bem para mim? E aí então o bispo percebe que está na frente de um cristão verdadeiro. E aí Francisco faz o famoso despojamento. O que é isso? Fica pelado mesmo, né? Então, meu pai, eu te devolvo tudo que tu me deu. Os teus bens, a tua roupa, os teus tecidos e o teu nome. A partir de hoje você tem um pai, que é o pai que está no céu. Né? E Francisco vai viver livre. Livre de qualquer estrutura familiar, financeira, até diríamos eclesial, porque ele não vai para um mosteiro que já existe. O que era a vida religiosa de então? Era a vida monástica. Né? Era ser monge ou ser padre secular vinculado ali a uma diocese. E Francisco não vai para essas estruturas que já existem. Ele vai fazer um outro caminho. Né? Ele, diríamos assim, ele fissura a história do cristianismo de forma obediente à igreja, porque naquela época estavam proliferando muitas heresias, é verdade, muitas heresias, mas Francisco vai, obediente à igreja, encontrar um outro caminho. Muito bem. Narciso, para finalizarmos esse primeiro bloco, eu queria assim que você falasse um pouco, porque Assis ali é incendiado por esse carisma que é brotado no coração de Francisco. Mas vem outros também, né? Aqui nós temos Santa Clara e outros que também se juntam ali. De fato, Santa Clara, como o Fábio bem colocou, ela já estava no serviço, né? Atendimento aos pobres, aos excluídos, né? Aos miseráveis mesmo da cidade. E a partir dali, então, Francisco tem, tanto que como nós nas nossas reflexões, nos nossos encontros, falamos que não existe Francisco sem Clara, né? E não existe Clara sem Francisco. Foi justamente esse trabalho que ela já fazia, já estava também muito devota, muito piedosa, mas fazia esse trabalho, né, de atendimento. A partir daí surgem outras personalidades, outras pessoas que vêm a se juntar a Francisco nesse entendimento da vivência, nessa radicalidade do Evangelho, como São Francisco. É fato que não foi fácil, não é fácil essa radicalidade, essa vivência, essa pureza do Evangelho, como o Fábio bem colocou, se entregar, né? Entrego tudo, né? Vivo somente conforme a vontade de Deus. Então a gente olha, né, o exemplo de São Francisco, Santa Clara, a gente percebe a alegria do Evangelho, a vivência de fato, né, da palavra, do Evangelho, da Eucaristia, mas acima de tudo nessa entrega total, nessa confiança a Deus. Né? Então nós vemos, nós olhamos muito e louvamos. Mas tudo isso, né, Fábio, a gente sempre fala, seguir a Jesus Cristo a exemplo de São Francisco e Santa Clara, o que não é fácil, né? A gente sabe que nosso seguimento, isso é natural para todos os católicos deveriam ser desta forma. Mas nós temos os modelos, né? A vida dos santos nos dá esta plenitude de conhecer e de reconhecer de fato que viveram conforme o Evangelho. Então, para aquela época nós tivemos muitos bons exemplos, né? Em Assis, ali na Itália, na Europa, de modo geral. Né? Amém. Muito bem. Tá bom o bate-papo, né? Muito bom. Não saia daí, a gente vai para o nosso intervalo e voltamos já já. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade não foi por fraqueza, foi porque eu amei.
A comunidade terapêutica Arco-Íris nasceu em 1995 com o objetivo de ajudar e propor uma forma de recuperação de jovens acima de 18 anos e adultos até 65 anos que estão na dependência química do álcool e outras drogas. Sendo uma iniciativa exclusiva da Diocese de Rio Branco, traz princípios que ajudam na transformação e na interiorização para o autoconhecimento e expressão dos valores que levam a amar a Deus e ao próximo, através da mudança de atitude e sobriedade. A comunidade terapêutica atua nas raízes toxicomania e simultaneamente na reestruturação da personalidade, mediante o aprendizado de um novo estilo de vida na família, enfatizando a responsabilidade, o respeito e a honestidade. Oferecemos recuperação para dependentes de álcool e outras drogas, apoio e acompanhamento aos familiares, reinclusão familiar e prevenção à recaída, além de ajudar na elevação da autoestima e da reinserção social como um projeto de vida. Temos a missão de acolher, aliviar a dor e o sofrimento, cuidando, recuperando e resgatando a saúde e a dignidade do dependente químico que está no processo de exclusão social. Nossa visão está em proporcionar um estilo de vida saudável, promovendo a qualidade de vida. Nosso valor é não permitir que alguém saia de coração vazio. Venha conhecer esta comunidade que ajuda centenas de pessoas todos os anos a voltar a sorrir e ter esperança de dias melhores. Arco-Íris, para um novo homem. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Meu amigo deixou seu dinheiro, sua herança, os direitos que tinha. Era jovem demais o menino, disse o pai, o vizinho, a vizinha. Meu amigo encontrou a verdade em seu rosto banhado de luz, pelas ruas de sua cidade. Meu amigo imitava Jesus. Irmão vento, irmão sol, irmã lua, irmão lobo, tu és meu irmão. Rouxinol, sabiá, criaturas de Deus, somos obras de suas mãos, somos obras de suas mãos. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do Prosa Diocesana, aqui nessa boa conversa com o Narciso e o Fábio, falando sobre a missão da Ordem Franciscana Secular. E também, por que não, sobre a história de São Francisco de Assis. Fábio e Narciso, vocês estiveram assim participando, envolvidos nos jubileus franciscanos, né? Foram 5, né? Como que cada um aconteceu e que ano? Perfeito. Então, estão sendo, né? A gente estão sendo, né, celebrando, sim, também com toda a igreja, o ano jubilar, né, da esperança, mas nós estamos celebrando alguns acontecimentos, né, da vida de Francisco que completam 800 anos, né, neste período da história. Antes de a gente falar dos jubileus, é preciso, a gente falou isso no primeiro bloco, mas relembrar, Francisco é um homem do ano 1000, ele nasce em 1181, morre em 1226. Ele vive 44 aninhos, né? 44 aninhos é o tempo de vida terrena de Francisco de Assis. Então isso já fazem 800 anos, 8 séculos, né? 8 séculos. É um homem do milênio passado, inclusive reconhecido como o homem mais influente do segundo milênio, né? De todas as personalidades do mundo, de todas as religiões e culturas, Francisco de Assis, homem reconhecido inclusive pelo mundo árabe, pelo mundo islâmico, né? Como um homem influente. E aí nós temos então esses acontecimentos da vida de Francisco que nós estamos celebrando de forma jubilar, né? Os jubileus dos 800 anos. Ele começa no ano 2021, não é isso? Nós estamos celebrando os 800 anos
em que Francisco criou A aprovação da regra. a aprovação da regra, né, da ordem, né? Da ordem franciscana secular, né? E vai ao Papa e o Papa aprova, que é justamente e tem um documento da CNBB, acho que é o documento 105, que é sobre os leigos, né? E esse documento, em momento algum, ele não fala sobre a presença dos leigos na vida, os leigos das ordens, né, religiosas, no caso os seculares. Então, em 1221, São Francisco vai até o Papa e o Papa aprova a regra para os casados, né, para que eles queriam seguir São Francisco, seguir a Jesus, a exemplo de São Francisco, mas de fato estavam casados, ou que já estavam viúvos, né, ou idosos, ou que não queria ser nem freira, nem sacerdote, né, mas ter a sua vida, né, e exemplo de São Francisco de Assis. Então, comemoramos em 2021 os 800 anos. E nisso, nós tivemos, nessa preparação para esse início dos jubileus, tivemos em 2019 a visita da relíquia, né, que aí vamos falar mais à frente. Correto. Então, 2021, 800 anos da criação da regra da Ordem Franciscana Secular, dos terceiros. 2023, nós celebramos os 800 anos do presépio. Foi no Natal de 1223 que Francisco quis reproduzir, né, a pobreza daquele grande acontecimento da encarnação. Então, a espiritualidade franciscana está muito vinculada a algumas dimensões da vida de Cristo, a pobreza de Cristo. Então, a festa da encarnação do Verbo, a festa da Imaculada Conceição, são todas festas, inclusive, defendidas por teólogos franciscanos ao longo da história da Igreja, né? Celebramos, né, no início do mês de dezembro, alguns dias atrás, a festa de Nossa Senhora da Conceição. Então, 1223, o Natal de Gréquio, que era uma pequena gruta, celebramos 800 anos do presépio, idealizado por Francisco de Assis. E que hoje estão difundindo, né, Fábio, nas comunidades, nas paróquias, essa elaboração do presépio, e a gente até incentiva, né, que as famílias possam estar trabalhando com as crianças, né, na fase, né, escolar, catequese, na vida adulta mesmo, né, a gente até nos questiona, Pedro, você tem um presépio em casa? Né? Manuel, tem um presépio, você monta o presépio. Muita gente não, né, sabe da origem do presépio, né? Inclusive católicos, né, que estão conosco nas missas, não sabem a origem, né? Então fica aqui o compromisso seu. Hoje nós estamos no 4º domingo do Advento, né, dia 21 de dezembro. Então temos aí ainda alguns dias. Corra para arrumar o seu presépio. Conseguir nas lojas católicas da cidade que vendem, talvez não dá mais para pedir de fora, mas faça, né, relembre esse momento com sua família, né? Isso é muito bonito. Então, 2023 o presépio. 2024, 17 de setembro do ano 1224, 800 anos depois, 2024, celebramos a data em que Francisco recebeu as chagas. Por isso, se você não sabe, São Francisco de Assis é o mesmo São Francisco das Chagas, porque ele, além de tudo, dizia, meu Deus, o que me falta mais ser configurado a Jesus Cristo? E um belo dia, ele recebe então os sinais das chagas de Cristo e morre com ele, né? Então, nas mãos, nos pés e no lado. Portanto, veja nas imagens de São Francisco, geralmente, né, você vai encontrar as chagas, né, de São Francisco. Né? Então a gente celebrou 800 anos desse acontecimento. Este ano, 2025, nós celebramos os 800 anos em que Francisco já estava enfermo, cego, mas ele compõe aquele lindo canto das criaturas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo meu irmão Sol, pela minha irmã Lua. A gente lendo o canto das criaturas, parece que Francisco está vendo tudo. Ele via com os olhos do coração. Estava cego já. Né? E se você lembra, na sua comunidade, na campanha da fraternidade esse ano, era sobre a ecologia integral. E tinha lá a imagem de Francisco de Assis. A Igreja do Brasil, né, também celebrou em todas as comunidades esses 800 anos do canto das criaturas. E aí celebramos ano que vem, 2026, 3 de outubro, né, 4 de outubro, dia de São Francisco, 3 de outubro, dia da sua morte, os 800 anos, então, da sua entrada definitiva na eternidade. Ele dizia, morrendo, que se vive para a vida eterna. Portanto, esse jubileu do ano 2026, celebraremos a entrada de Francisco na eternidade, né, o seu encontro com seu amado. Então, esses são os jubileus franciscanos que estamos celebrando. Quer dizer, não é só um ano, né? São aí 5 anos de festa. Amém. E, Narciso, existe alguma preparação que vocês já vão pensando também, já estão pensando para o próximo ano, aqui na Diocese? Estamos ainda finalizando a fase de elaboração. A proposta é, claro, né, fazer uma grande celebração, talvez sentar, né, junto às paróquias que têm comunidade de São Francisco, para que de fato nós possamos também celebrar junto com eles, né? Acho que sensibilizar,
trazer à tona esta mensagem da morte de São Francisco, que ele representou para as nossas comunidades, para as nossas paróquias. Mas, a nível nacional, a Ordem Franciscana, né, no Brasil está se preparando para a ida até Canindé, né, que é o mesmo São Francisco das Chagas, também é o mesmo São Francisco de Canindé, né, que o povo acreano tem uma grande devoção por São Francisco de Canindé, né, das Chagas. Vai falar posteriormente. Um grande encontro. Este encontro não aconteceu na celebração dos 800 anos em 2021, porque ainda estávamos saindo da fase da pandemia. Correto. Então, o Conselho Nacional achou por bem suspender todas as atividades, né, em atenção às orientações das secretarias, do Ministério da Saúde, para não haver aglomerações em 2021. Então, foi cancelado. Inclusive, a nossa profissão também iria acontecer nesse período também? No ano 2020, né, não foi possível. Né, mas, do tempo de Deus, né, seguimos a nossa caminhada. Então, para nós ainda queremos sentar ainda, né, algumas paróquias nos procuram para alguma formação, alguns encontros, né, em preparação, mas acima de tudo, assim, quanto fraternidade, celebrar junto com a igreja, né, eu não vou dizer, né, Dom Joaquim fala que a gente puxa muito saco de São Francisco, mas São Francisco é o maior santo, né, podemos assim dizer, da igreja, pelo seu exemplo de vida, né, que deixou para nós, como o Fábio colocou, foi considerado o homem, né, do milênio, segundo a pesquisa que foi feita. Não foi político, não foi, né, pessoas, né, da vida civil, mas um religioso, né, pela sua influência, pela sua vida, né, que de fato ele conseguiu, né, não por mérito dele, mas, né, por Deus, né, pelo Senhor, que ele levava para as pessoas, que esse Senhor também estava com ele. Amém. Fábio, além da ordem que vocês fazem parte, várias outras expressões também vivem esse carisma de Francisco, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que as pessoas entendam também, mas também depois que você tocasse sobre essa questão da ordem terceira, que vocês fazem parte, né? Da chegada aqui no Brasil e no Acre também. Perfeito. Então, a família franciscana do mundo, no mundo inteiro, né, é composta por várias expressões da espiritualidade franciscana. Então, nós temos, diríamos assim, podemos pensar como um grande guarda-chuva da espiritualidade franciscana, ou melhor, a grande árvore, né, está aí as raízes Francisco e Clara, no movimento francisclariano do século XIII, e aí nós temos um tronco, com a nossa espiritualidade, com vários ramos, né, vários brotos e ramos. E é essa grande árvore da família franciscana, como também tem outras famílias religiosas, a família agostiniana, a família dos servos de Maria, né? A família dos dominicanos, e os dominicanos são muito próximos a São Francisco, eles eram amigos, se encontraram porque vivem na mesma época, inclusive em muitas igrejas tem quadros em que Francisco está cumprimentando domingos, né? E vice-versa, são irmãos. E aí dessa família franciscana nós temos vários ramos, né? Mas temos três principais, né? A primeira ordem, que nós chamamos assim, é a ordem dos frades, né? Ordem daqueles que fizeram os votos de pobreza, obediência e castidade, que vivem a vida fraterna no convento, diríamos assim, né? Alguns podem ser sacerdotes, outros irmãos leigos, mas são os que tomam hoje o hábito, né? Andam de hábito. Alguém diz, vocês são franciscanos? Vocês deixaram tudo que vocês têm, andam de... Cadê a roupa de vocês de franciscano? Não, nós somos franciscanos, né? Professamos, mas temos uma outra perspectiva de vida. Então a primeira ordem é a ordem dos frades. Aí nós temos os frades menores, né? Os frades menores capuchinhos, que geralmente antigamente tinham a barba, né? As suas sandálias. Os frades menores conventuais, que usam um hábito um pouquinho de uma cor assim, um pouco cinza. Então, né? Primeira ordem. Depois nós temos a segunda ordem franciscana, que são das monjas clarissas. Então nós temos vida monástica. O que é a vida monástica? De monjas, né? Então nós não temos aqui no Acre mais mosteiros, tínhamos o mosteiro das Irmãs Beneditinas, uma outra família religiosa, né? Mas nós temos no mundo, né, mosteiros das Irmãs Clarissas, né? De Santa Clara, as filhas de Santa Clara, com sua regra própria. Clara foi a primeira mulher da história do cristianismo a escrever uma regra própria, né? Então o protagonismo da mulher, né, da mulher religiosa no século XIII, né? E nós temos uma terceira ordem. Essa terceira ordem é onde nós estamos.
que foi, as 3 ordens têm Francisco como pai espiritual, não é? Francisco e Clara. Né? E na terceira ordem nós temos, então, os leigos, somos nós, né, que não recebemos as ordens sagradas, que não deixamos nosso trabalho civil, nossa família para a vida fraterna dentro do convento, ou as mulheres que pertencem à nossa ordem não foram ser monjas, podem ser, não tem problema. Mas são vocacionadas a uma outra estilo de vida, estar nas atividades do mundo do trabalho, da cultura, da política, das pastorais, exercendo a sua vocação franciscana. Mas também a ordem terceira, a ordem franciscana, hoje se chama ordem franciscana secular, é aberta para padres diocesanos, para diáconos que queiram participar, fazendo então fraternidade conosco, né, da forma como nós vivemos. E aí dentro da ordem terceira, além dos leigos, nós temos todas as outras congregações religiosas com inspiração franciscana, que não são monjas ou monges. Então, por exemplo, as irmãs franciscanas que trabalham na Cidade do Povo são nossas irmãs da ordem terceira. As irmãs franciscanas que trabalham no Santa Juliana, né, ou que trabalham em Campinas, franciscanas reparadoras de Jesus sacramentado. As irmãs franciscanas que estão lá em Cruzeiro do Sul, as franciscanas do Mar de São Jorge, todas estão dentro da terceira ordem, né, só que na vida religiosa consagrada. Né? E nós temos ainda a terceira ordem regular, enfim, são muitas informações, né, mas terceira ordem regular, que era inicialmente um grupo de irmãos leigos que depois pediram para entrar na vida religiosa, chama-se TOR, terceira ordem regular. Nós não são tão numerosos no mundo, mas também é uma expressão. Então todas essas expressões, elas compõem a chamada família franciscana, né? Leigos, religiosos, monjas, sacerdotes que abracem esta causa. Agora sim, todos estes têm uma origem comum, franciscana, mas têm um compromisso canônico com a igreja, professam os votos, né, ou os conselhos evangélicos. Eu sou simpatizante de São Francisco, seja bem-vindo à nossa família, né? Ótimo, é alguém que partilha essa espiritualidade conosco. Mas alguns partilham de uma forma a entregar a própria vida, né? Alguns de forma solene, temporária. Nós, quando fazemos a profissão, quer dizer, nós damos a nossa vida para viver de acordo com esta regra. Assumimos um compromisso formal, né, com a igreja, um compromisso canônico com a igreja. Inclusive, existe uma profissão de uma regra de vida também, que foi ali aceita e abençoada pelo Papa Paulo VI. Pelo né? Papa Paulo VI, perfeito. Ao longo dos nossos 800 anos, nós tivemos, nós tivemos várias regras. Né? O que é uma regra? Uma regra é uma regra, né? São as orientações, né, Narciso? Como a gente fala, a gente vai comprar um remédio, tem uma bula, uma bula ali. Né? Você precisa saber. Que orienta ali. Que orientação, né? Então, diríamos assim, aqui, a primeira regra de um franciscano, seja ele da primeira, segunda, terceira ordem, é o quê? Seguir o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. É fácil, Pedro? Não é fácil. Né? A primeira regra de um franciscano é seguir a Jesus Cristo, né? E a sua igreja. Agora tem outras questões da vida prática, né? Da fraternidade, do cuidado com os pobres, do diálogo ecumênico interreligioso, do cuidado com as questões ambientais. Então, outras dimensões da vida, a vivência sacramental. Eu sou franciscano, vou viver só olhando para os passarinhos. Não, tu tem que comungar, tu tem que fazer a via sacra com tua comunidade. Mas também na sua igreja, tu também tem que se envolver em causas humanitárias, porque tem irmãos que não partilham a fé franciscana, ou a fé cristã, a vida franciscana, a fé cristã, mas que nós podemos nos vincular a eles em causas da humanidade. Né? Então a regra é o quê? Uma orientação. A primeira regra foi dada por São Francisco, em 1221. Mas ao longo do tempo, né, muitas coisas mudam. A última regra, ela foi então sempre aprovada pela igreja, não é da nossa cabeça, não é como eu penso, não é porque essa noite eu sonhei, não. Sempre aprovada pela igreja. E a última regra aprovada pela igreja foi aprovada em 24 de junho de 1978, estando como Papa, o Papa Paulo VI. Né? Então, nós, quando ingressamos na ordem franciscana, somos admitidos, recebemos a regra, estudamos a regra durante um bom período para dizer, e aí? Né? Querem mesmo? E a gente vai... É isso mesmo, né? É isso mesmo, né? Então, quando o Francisco começou a se converter e ele começava a ler os evangelhos, tem uma frase que essa está na fonte, dizia, é isto que eu quero, é isto que eu procuro, é isto que eu busco de todo o meu coração. Seguir o Evangelho de Jesus Cristo, falava Francisco. Então hoje, 800 anos depois, ainda faz sentido essa vida? Faz. Fez para nós, fará para tantos outros. Né? E aí nós professamos a regra, né, e vida. Né? A regra e vida. E tanto, né, Pedro, que nós hoje
talvez possa perguntar onde vocês estão, né? A Ordem Franciscana, no modo geral, ela está em 72 países, né? Em todos os continentes. No último censo, se eu não me engano, né, me falha a memória, são 480 mil irmãos, né, no mundo todo, né? Nos mais variados seus serviços pastorais, né, serviços, movimentos, né, de forma a trabalhar, levando o carisma franciscano para dentro, na catequese, pastoral familiar, né, na Caritas, no dízimo, né, ser franciscano, né? E a nível de Brasil, o último censo estava em torno de 18 mil irmãos, né, também espalhado. Nós fazemos parte, até então nós estávamos sob a tutela do Nacional, mas hoje nós fazemos parte do Regional Norte 1, que compreende o estado do Acre, Amazonas e Roraima. E para nossa alegria, agora no mês de julho, foi eu e a irmã Ana Judite, como a nossa assistente espiritual, fomos até Manaus. O Fábio não pôde ir porque tinha compromisso, e participamos pela primeira vez, a nossa fraternidade, né, se reunindo com o regional. Então foi uma alegria muito grande, né, para nós, né, por este estreitamento, né, de laços, e uma alegria muito grande, né. E agora sim, fazemos parte, né, deste regional, que também fazemos dentro do regional da área norte, que em 2026 nós teremos um encontro aqui em Rio Branco, recebendo os irmãos e os assistentes espirituais para o capítulo da área norte. Que legal, que bonito. Fábio, para finalizar, então eu posso dizer que vocês desde 1500 vocês já estavam aqui. Estamos aqui, né? Isso é uma pergunta que o Fábio, ficando, né? O Fábio talvez esteja, né? Lembro. E um outro ponto também, que vocês vão chegar primeiramente ali em Pernambuco, né? Perfeito. Então, desde o início, né, da colonização do país, né, vindo aí, né, os portugueses, já tinha presença franciscana. Né, isso no lá Brasil. pelo século XVII. No século XVI, né? Então, 1500, né? século XVI, a primeira missa celebrada no Brasil, dia 26 de abril de 1500, é celebrada pelo Frei Henrique da Coimbra, um frei franciscano. Ah, mas os jesuítas, mas a primeira Eucaristia, não é, na terra de Santa Cruz foi um frei franciscano, né? Enfim, foi a presença franciscana. Depois, em 1503, já vem mais frades, né, para, claro, Salvador, aquela região. Então, todo aquele centro histórico de Salvador é a primeira, né, presença franciscana, né? E os terceiros, né, a ordem terceira, de fato, o registro histórico que se tem é do ano 1619, século XVII, né, já quase 100 anos, um pouco menos de 100 anos, 80 e poucos anos que tinham chegado os frades, a primeira ordem. Então, certamente, a vida daqueles frades vai entusiasmando leigos, né, a assumir esse carisma. E aí ainda imagina, século 1600, nossos irmãos ainda usavam um hábito, né? Então isso caiu há pouco tempo. Então haviam distintivos exteriores, vestes, né, dos franciscanos seculares, os terceiros. Por isso que tem lá em Pernambuco a Igreja da Ordem Terceira. Quem foi em cidades mais antigas do Brasil, sempre que tiver uma igreja muito antiga dos franciscanos, ao lado vai ter uma capela da Ordem Terceira. Tem em Salvador, tem em Recife, tem no Rio de Janeiro, tem em São Paulo, ali no Largo São Francisco, onde está a Universidade de São Paulo, a Universidade de São Paulo mesmo, a USP, né? Tem a Igreja de São Francisco e tem do lado uma Igreja da Ordem Terceira, né? Então isso é a expressão também as pessoas deixavam, muitas pessoas deixavam suas posses mesmo, né? Para a igreja, enfim, e no tempo das capitanias hereditárias, viviam de forma franciscana a vida. Bem, legal. História, né? História boa, hein? Você está gostando do bom bate-papo aqui, né? Eu também. Então, fica ligado aí conosco. A gente vai para o intervalo e já voltamos. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. A comunidade terapêutica Arco-Íris nasceu em 1995 com o objetivo de ajudar e propor uma forma de recuperação de jovens acima de 18 anos e adultos até 65 anos que estão na dependência química do álcool e outras drogas. Sendo uma iniciativa exclusiva da Diocese de Rio Branco, traz princípios que ajudam na transformação e na interiorização para o autoconhecimento e expressão dos valores que levam a amar a Deus e ao próximo, através da mudança de atitude e sobriedade.
A comunidade terapêutica atua nas raízes toxicomania e simultaneamente na reestruturação da personalidade, mediante o aprendizado de um novo estilo de vida na família, enfatizando a responsabilidade, o respeito e a honestidade. Oferecemos recuperação para dependentes de álcool e outras drogas, apoio e acompanhamento aos familiares, reinclusão familiar e prevenção à recaída, além de ajudar na elevação da autoestima e da reinserção social como um projeto de vida. Temos a missão de acolher, aliviar a dor e o sofrimento, cuidando, recuperando e resgatando a saúde e a dignidade do dependente químico que está no processo de exclusão social. Nossa visão está em proporcionar um estilo de vida saudável, promovendo a qualidade de vida. Nosso valor é não permitir que alguém saia de coração vazio. Venha conhecer esta comunidade que ajuda centenas de pessoas todos os anos a voltar a sorrir e ter esperança de dias melhores. Arco-íris, para um novo homem. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Dito a paz. Voltando com o nosso terceiro bloco do Prosa Diocesana, aqui conversando com o Narciso e o Fábio, falando sobre a missão da Ordem Franciscana Secular. Nós falávamos no final do segundo bloco sobre a chegada no Brasil. Agora eu queria tocar com vocês sobre a chegada aqui no Acre, né? Vocês vão ter ali, através dos frades capuchinos, em 2010, mais ou menos, é isso mesmo? Narciso. E depois, 2011, com os pequenos grupos de amigos. 2017, vocês vão ter essa oficialização canônica pela igreja particular. Viu como eu pesquisei? Você está Narciso? muito bem informado, né? E 2019, vocês têm a relíquia de primeiro grau de São Francisco de Assis. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, Narciso. Vamos tentar aí sintetizar, né? 2010, 2009 a 2010. 2009 eu comecei a pesquisar sobre a Ordem Franciscana por conta de no museu em São João del Rei, em Minas Gerais, tinha um museu que foi recém-inaugurado, e lá tinha um hábito de Tancredo Neves. Mas Tancredo Neves não era sacerdote, né? Mas foi presidente eleito, e aí comecei a pesquisar. E chegamos, né, na Venerável Ordem Terceira, que ele fazia parte, e eu comecei a pesquisar e foi dando link, né, para a Ordem Franciscana Secular. Ok, 2000, sabendo da presença dos frades capuchinhos aqui em Rio Branco, em 2010, ano sacerdotal, né, ano jubilar, ano sacerdotal, teve um simpósio aqui em Rio Branco, Dom Moacir e Dom Joaquim, e os demais padres, aberto para a comunidade, encontro com o Frei José Longarês, que faleceu este ano, né? Eu tive o prazer de conhecê-lo. E aí, em Plácido de Castro. Uma figura. Gente boa. E aí perguntei para ele a respeito da ordem. Ele, oxa, meu caro Narciso, infelizmente não vou poder acompanhar, fale com o Frei Serginho, né? Então o Frei Serginho foi quem ficou, que era frade capuchinho de São Paulo, também estava aqui em missão. Lembrando que, acho que 2008, 2009, em contato com o Frei Humberto também, que hoje está em Roma. Tudo isso em busca de saber sobre a Ordem Franciscana Secular. E 2011, foi dia 2 de junho de 2011, reunimos alguns grupos, né, alguns simpatizantes, e tivemos nosso primeiro encontro, não como ordem, mas como simpatizantes, né, do carisma franciscano. Queríamos conhecer mais, como o Fábio falou, não é somente olhar para os passarinhos, né, mas também compreender essa dimensão, né, histórica, essa vivência que Francisco vai desde a encarnação,
né? O presépio, a Eucaristia, a oração. Francisco também é um homem da cruz, é um homem da palavra, né? É um homem devoto à Nossa Senhora. Ele falava que o Espírito Santo era o ministro da ordem e Nossa Senhora como advogada. E passamos esse ano aí, 2011, 12, 13. Aí 17 é a oficialização canônica. Isso, 17. 13 eu estive na Jornada Mundial de Juventude, estive participando do encontro internacional da família franciscana e lá me aproximei mais dos irmãos. E aí, 2014, tivemos a presença do Frei Paulo, né? Muitos irmãos conheceram ele. Tive o prazer, né? também de conhecê-lo. E ele nos acompanhou, ele foi mais deu esse suporte para nós. Aí participei dos capítulos nacionais, né, sendo convidado, porque existia uma pequena célula, ou pequeno grupo aqui em Rio Branco. Em 2017 recebemos a visita do nosso querido Frei Wellington e também do ministro nacional de saudosa memória, né, nosso irmão Vanderlei Suélio, que faleceu, mas esteve aqui e, para nossa surpresa, nos admitiu, né, respeitando aquele momento de 2011 até 2017. E aí nós começamos todo o processo de formação para que em 2020 acontecesse a nossa profissão, que não foi possível por conta da pandemia. Mas em 2019, nessa celebração dos 800 anos, começou em 2015, 2015 começou a peregrinação da relíquia que veio, né, de Assis, a relíquia em primeiro grau, uma pequena capela, uma imagem e um relicário, e passou a percorrer, né, o Brasil, e nós tivemos a alegria de passar 17 dias com essa relíquia aqui no Acre. Também levamos para a Diocese de Cruzeiro do Sul, mas aqui foi um ponto, Dom Joaquim, falando, Dom Joaquim, nós vamos estar recebendo, não foi, Fábio? O que é que podemos fazer? Ele, não, vocês não vão visitar as paróquias, nós vamos pensar em algo maior. Vamos pensar na Romaria, que de fato aconteceu lá em Brasileia, no santuário que temos, né? Um abraço a todos os irmãos também de Brasileia. E foi uma festa muito bonita. Reuniu as paróquias, né? Todas as paróquias da diocese para esta grande romaria. Uma pequena relíquia, né, de São Francisco, este homem que tanto bem representou e traz para nós este exemplo, né, de perseverança no amor, na alegria, na caridade e principalmente na missão, né, no serviço. E até na Bolívia nós levamos a relíquia, foi um sucesso. Foi um sucesso. Em Cobija, teve uma procissão na praça principal, até a igreja, foi muito bonito. Eu falei, Fábio, vamos cantar a oração de São Francisco. Aí os irmãos, não entendemos, né? Não é, o ritmo deles não é o mesmo da nossa oração, né? Foi muito bonito. Mas foi bonito também, verdade. E aí, 2020, né, o Conselho Nacional pediu para que um pequeno grupo, né, Bernadette, Roseli, Antônio Júlio, Frei José Maria, pudesse nos acompanhar de modo online. Foi muito bom essa formação, que culminou tudo isso em 2022, né, na visita deles, inclusive da ministra nacional, a Maria José, a Zezé, que nos admitiu, né, dia 25 de setembro de 2021, 25 de setembro de 2022, sendo que dia 25 de setembro é o primeiro dia que inicia, né, a novena a São Francisco de Assis. Somos 11 irmãos que, de fato, não pertencemos, como o Fábio bem colocou no início, não pertencemos a uma mesma paróquia. Somos de paróquias diferentes, né? Então tem esse diferencial. Que se reúnem todo quarto domingo de cada mês. Isso, na paróquia Santo Inês. Que é mais central ali, né? Também. E estamos agora com um novo projeto, a pedido do Padre Máximo, né, de acompanhar um pequeno grupo, né, de simpatizantes, como nós iniciamos, né, em 2011, né, sem falar a questão de regra, né, de documentos, né, de Constituição, mas falar sobre o carisma, apresentar São Francisco, porque nós conhecemos, o Pedro Alexandre é devoto de São Francisco, ok, Manuel é devoto de São Francisco, mas no que consiste essa devoção? E as pessoas têm essa sede de conhecer, assim como nós tivemos também de conhecer. E eu sempre falo, a espiritualidade franciscana ela é uma escola, né, que vai desde a encarnação, como coloquei, até a paixão, morte e a ressurreição do Senhor. Amém. Fábio, capelinha na Cidade do Povo, como é que tá? Uma bonita capela, né? Que foi o Padre Máximo, teve a mesma intuição de São Francisco, né? Reconstruir aquela casa que estava em ruínas. E o mais bonito, né? Era um box da PM. E era um box da PM, né? Então o mais bonito é que foi feito ali na inauguração, foi muito bonito ver as pessoas que trabalharam ali. Tem um irmão nosso da ordem, da nossa fraternidade, que é o César, que também é diretor do Senai aqui no estado.
diretor regional do Senai, e aí também fez essa articulação ali, né, junto com... Foi aula, né, para as pessoas, foi também aprendizado, experimento, então foi muito bonito uma capela, né, um lugar sagrado na Cidade do Povo que tem a Eucaristia. No dia, foi inaugurado o dia de São Francisco esse ano, né? O Padre Márcio nos convidou. Era um mistério se ia ser São Francisco ou não, mas depois o mistério foi revelado. E com o dedo, né? E com a ajuda de Dom Joaquim, né? Com os dedos de Dom Joaquim, enfim, então é bastante bonito. Tem a Cruz de São Damião lá, tem a imagem de São Francisco. E agora tem, como dito, esse grupo que vai começando a mergulhar na espiritualidade franciscana. Já fizemos 2 bonitos encontros lá. De fato, com um espaço lindo, maravilhoso. Lindo espaço. Temos que, quem não conhece, por favor, conheça a Capela de São Francisco na Cidade do Povo. Já chegando ao final do nosso programa, algumas perguntas curiosas aqui, sempre a gente faz, né, Manuel? Isso mesmo. Narciso passou pela pastoral da juventude, catequese, RCC, é ministro da palavra, tem uma trajetória, né? Acho que testou para alguma assim, né? Foi bacana. Mas, pelo que eu pude pesquisar, tiveram algumas pessoas que tiveram uma importância na sua vida. Seu pai não é mais vivo, seu Jonas Lopes, mas um tarauacaense que tinha uma certa devoção por São Francisco de Assis, né? Além dele, qual a importância da dona Iva, da dona Édila e da dona Clarice, sua mãe, na sua vida? Ah, sim, são pessoas, e tem mais pessoas também, né, que vem em mente, assim, também dona Neide Santiago. Eu acho a minha rua ali na Coab do Bosque tivemos boas referências, mas essas foram de fato marcantes, né, são marcantes. Meu pai, tarauacaense, sempre dizia que ia para Tarauacá, para o novenário, mas nunca foi. Né? Então cresci ouvindo ele falando, eu vou para o novenário, mas criança, quem é esse São Francisco? Para que ele vai? Até então estava na igreja, mas não conhecia a figura de Francisco, né? E minha mãe, por toda a luta, toda a batalha, né? Para criar quatro irmãos e, acima de tudo, nos transmitir a fé, né? Minha mãe tem até a 7ª série, mas tem a devoção. Minha mãe se chama Clarice, segundo ela, era para se chamar Clara, né? Mas aí disse que lá na hora do batismo, acho que foi o Padre André, né? Nas desobrigas, né? Não, convenceu o meu avô, não, coloca Clarice, é mais bonito. Aí ficou Clarice, né? Mas era para se chamar Clara, né? Então minha mãe é pessoa de muita fé, de muita segurança, né? E de forma que passou, né? Nos ensinou o caminho, né? A trilhar o caminho do Senhor, de modo a chegar até essa bonita espiritualidade. Passei pela Pastoral Juventude, RCC, ministro da palavra, catequista também. Então, assim, são pequenas sementes, né? E Dona Iva, de modo especial, né? Eu falo que foi minha incentivadora, né? Na caminhada, né? Na igreja, acompanhei ela. Inclusive, devo a ela, cheguei a ser coordenador do dízimo na época do Santo Inês, quando ela não tinha mais condições. Lembro, com muito carinho, todos os sábados estava na casa dela, quase todos os sábados, assistindo ainda aquela missa que o Padre Marcelo celebra ainda hoje, né? Estava lá, a gente conversava. Domingo pela manhã. Não, sábado à tarde. Sábado à tarde? Era. E a gente se reunia para conversar sobre as coisas da igreja, tirava muita dúvida, né? Minha madrinha, né, Dona Édila, Brana também, responsável, né? Quando fui batizado com 3 anos de idade na paróquia Santo Inês. E meu padrinho também, seu Felipe Brana, né? Já com seus 88 anos, né? Mas é uma alegria, né, tê-los, eles como, né, incentivadores, né? Esse tripé. Dona Iva, a minha madrinha, né, minha mãe, né, Dona Neide também, de uma certa forma, né, chegar até essa bonita caminhada. Amém. Muito bonito, Narciso, parabéns. Fábio, pelo que eu pesquisei, assim, o Fábio teve um processo vocacional lá no início também, dessa espiritualidade franciscana, depois vai para o seminário, conhece um frei chamado Frei Gabriel, né? Você hoje é uma pessoa que colabora nas várias frentes, das várias pastorais sociais da nossa igreja. Qual a importância, além do Frei Gabriel, mas também do Padre Raimundo e da irmã Marinela na sua vida? Então, o Frei Gabriel foi essa grande luz, né? Que era o nosso formador no seminário da Diocese. Então, alguém que eu conheci o franciscanismo pelas suas obras, pela sua forma de
né, de nos ajudar na formação. Mas antes de ir no seminário, o padre Raimundo, que foi o padre que me batizou, foi o padre para o qual eu pedi o meu batismo ali com meus 12 anos, 11, 12 anos, né, na paróquia, que me acolheu, enfim, foi a minha primeira comunhão. E havia sempre junto com o padre Raimundo a irmã Marinela, né, que já faleceu no ano passado, esse ano, enfim, recém-falecida, que era a irmã serva de Maria Reparadora, que atuava nas comunidades da minha paróquia de origem, paróquia São Sebastião do Aviário, né? Então, eram duas pessoas de referência assim para mim, né? A irmã Marinela, eu lembro quantas conversas a gente teve. Ela foi uma pessoa, né, de muita referência para mim na vida de fé e entendimento, um pouco da vida religiosa, enfim. Então, no meu caminho vocacional, ela foi uma pessoa de referência. E depois, quando eu chego no seminário, o Frei Gabriel, eu lembrei também da irmã Rosalia. Verdade. O seminário não era onde é o seminário menor hoje. Depois a gente foi para lá. Onde é o seminário menor hoje, não, na verdade onde é a Fadize hoje, né? Mas nós morávamos, isso era nos anos 2001, onde um centro de treinamento. Ainda havia os alojamentos, moramos um bom tempo ali. Aí depois que fomos para o seminário menor, onde hoje já não é mais o seminário menor, é a atual Fadize, né? Então foram pessoas muito importantes na minha vivência de fé. Na minha história, no histórico familiar, eu me recordo de uma avó, inclusive uma imagem de São Francisco que até hoje eu tenho, que foi dado por ela, mas de fato essa dimensão da fé, ela foi desenvolvida, não é, a partir da vivência na pastoral paroquial e depois na vida seminarística. Amém. Você ainda continua com aquele amor e dedicação que você tem cuidando da capela Nossa Senhora do Rosário, ali no Quixadá, né? Então, atualmente, além de assumir algumas funções na Faculdade Católica, na Fadize, na formação da teologia, pastoralmente eu fico na Paróquia São Sebastião, ajudando um pouquinho, como posso, na coordenação paroquial, mas um pouco direcionado para as comunidades da Estrada do Quixadá, Beira do Rio, ali, né? Beira do Rio, Colibri, enfim, são comunidades, algumas de difícil acesso, principalmente agora, nessa época do inverno. E a Capela do Quixadá é a minha capela de São Damião, que era uma capela também abandonada, uma capela histórica, né? É muito importante para a história do Acre, e que depois a gente foi recuperando informações a um povo ali, a uma comunidade eclesial, ora mais forte, ora mais frágil, mas eu estou sempre uma vez por mês por lá. Já teve catequese de adultos, tem festa da padroeira, então é uma comunidade que pode vir a se tornar uma grande referência histórica, é uma referência histórica, mas mais conhecida de devoção ali na beira do rio. É um local importante, feito por uma mãe de família nos anos 30 para os seus filhos padres que chegavam da Itália rezar a primeira missa. É um local histórico para a nossa igreja, para o estado do Acre, para a migração nordestina, para a Ordem dos Servos de Maria, porque os primeiros servos de Maria da América Latina celebraram a primeira missa ali naquela igrejinha, né? E para a nossa diocese como um todo. E aí tive muito acolhimento de Dom Joaquim, do Padre Asfuri, quando era pároco, do Padre Jorge, e atualmente do Padre Arcanjo, na missão ali com aquele povo. Muito bem. O programa de hoje foi uma bênção de Deus, não foi isso, Manuel? Uma benção. E eu quero lhe entregar um presente. Ah, é? Você falou que tinha que lhe entregar, não sei o quê. É né? porque sempre quem vem aqui, às vezes, traz algum mimo, né? Mas antes do presente, assim, eu queria dizer para o Narciso e para o Fábio, foi uma alegria imensa tê-los conosco, né? Eu tenho um carinho por vocês sabem disso. Eu posso dizer que eu sou do quintal, da cozinha de vocês, né? A gente se conhece há muito tempo. Agradecer ao Manuel também pela participação e sempre estar aqui junto no programa, né? E aí eu deixo com o Narciso e com o Fábio e fica à vontade para dar esse mimo aí pra gente. Não, então, em nome da Fraternidade São Pio de Pietrelcina, né, em nome de todos os irmãos, a nossa alegria também da família franciscana, celebrando ainda esses 800 anos do Cântico das Criaturas, nós queremos entregar um tal, né, franciscano, né, que de forma muito simples, né, simbólica, nós queremos entregar a você, né, para que, pela nossa passagem aqui, para agradecimento também, de fato, por este momento, né, oportuno de estarmos falando sobre a fraternidade, sobre esse carisma franciscano. Aqui para quem está nos acompanhando, belíssimo tal. Vamos estar usando aqui no nosso programa. Isso mesmo. Vamos colocar aqui, vamos deixar. E o tal é um dos símbolos franciscanos, entre tantos, né? A Cruz São Damião e o tal é um símbolo franciscano.
Muito obrigado. Não foi cobrança não, tá? De graça recebeste, de graça deveis dar. Mas eu queria também agradecer, fazer minhas considerações finais, primeiro agradecendo a paciência da escuta, né, de quem está aí do outro lado da tela nesse domingo, o Manuel, nosso cantor franciscano, né? Aqui, ao Pedro, que é nosso irmão, nosso amigo e trabalhador de tantas lutas juntos, né? Meu irmão Narciso. E queria só encerrar com uma frase de São Francisco que dizia o seguinte: basta um pequeno raio de sol para iluminar várias trevas. Né? E Francisco é esse grande raio de sol na vida da cristandade, na vida da igreja, nas nossas vidas, para amarmos mais aquele amor que ele dizia que não era amado, que era o amor de Jesus Cristo. Então, que nós possamos ser instrumentos da paz onde nós estejamos. Paz e bem. Paz e bem. Paz e bem. Paz e bem. Muito obrigado a você que esteve conosco. Um bom e abençoado início de semana. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade não foi por fraqueza, foi porque eu amei.